Quando a gente fala de King James, a maioria das pessoas pensa apenas em uma tradução da Bíblia, mas isso é olhar só a superfície. King James não entra na história apenas como um rei que autorizou um livro. Ele entra como uma peça fundamental na consolidação de uma tradição inteira, inclusive na forma como a figura de Cristo foi apresentada, reforçada e usada ao longo dos séculos. É importante entender uma coisa desde o começo. No tempo de King James, Cristo já era um símbolo poderoso, mas ainda havia disputas sobre interpretação, autoridade e leitura. Existiam vários cristianismos competindo entre si, várias leituras de quem era Jesus, do que ele representava, do que era obediência, do que era salvação, do que era autoridade espiritual. E isso era perigoso para qualquer rei. King James entendeu que não bastava controlar o território, era preciso controlar o imaginário. A figura de Cristo precisava ser uma figura que unificasse, que pacificasse, que ensinasse submissão, ordem e hierarquia. Não um Cristo revolucionário, não um Cristo que questiona estruturas, mas um Cristo que sustenta a ideia de autoridade estabelecida. A Bíblia King James ajudou muito nisso. Não porque inventou Jesus, mas porque ajudou a cristalizar uma imagem específica dele. Um Cristo distante, majestoso, entronizado, cercado por uma linguagem quase intocável. Um Cristo que fala como rei, que soa como decreto, que legitima estruturas verticais de poder. Isso não é coincidência. A linguagem usada na King James Bible não é simples, não é popular, não é direta. Ela cria reverência, cria distância, cria temor. E quando você teme, você obedece. Quando você acredita que questionar é desrespeitar Deus, você se cala. Quando o texto se torna sagrado demais para ser analisado, ele deixa de libertar e passa a controlar. King James não precisou alterar drasticamente os textos. Ele fez algo mais sofisticado. Ele escolheu, organizou, enfatizou e silenciou. Ele entendeu que o poder não está apenas no que se diz, mas no que se repete, no que se destaca, no que se torna norma. A figura de Cristo apresentada ao povo precisava servir a um império. Precisava ensinar que toda autoridade vem de Deus. Precisava normalizar o sofrimento. Precisava valorizar a obediência acima da consciência. Precisava transformar fé em submissão. E isso atravessou gerações. A King James Bible se tornou referência, se tornou padrão, se tornou tradição. E tradição, quando não é questionada, vira prisão invisível. As pessoas passam a defender o texto sem conhecer o processo, passam a defender a imagem sem conhecer a construção, passam a confundir fé com lealdade a um sistema. E aqui é importante deixar algo muito claro. Isso não é um ataque à fé de ninguém. Isso não é um chamado para o ateísmo. Isso não é um convite para abandonar a espiritualidade. Muito pelo contrário. Esse canal existe porque eu acredito que ninguém precisa ser ateu para pensar. E ninguém precisa ser religioso para buscar o Criador. Eu não sigo religião nenhuma, mas eu estudo. Eu não entrego minha consciência a instituições, mas eu valorizo a base, a raiz, a história. Religião organizada não quer que você estude. Ela quer que você aceite. Ela quer que você repita. Ela quer que você tema. Porque uma pessoa consciente é difícil de controlar. O sistema religioso não existe para libertar. Ele existe para organizar massas. Ele transforma símbolos espirituais em ferramentas políticas. Ele usa culpa, medo e promessa para manter pessoas inertes, obedientes, dependentes. E enquanto você discute qual igreja é a verdadeira, o sistema continua intacto. Esse canal é pequeno, mas ele é feito com carinho, com estudo, com responsabilidade. Aqui não se vende mentira confortável. Aqui não se manipula emoção. Aqui se fala a verdade, somente a verdade, doa a quem doer. A ideia não é mudar sua fé. A ideia é impedir que usem sua fé contra você. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Comenta, porque o comentário ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas. Segue o canal, porque ele está crescendo devagar, mas com propósito. Não viva inerte. Não entregue sua mente. Não confunda Deus com o sistema religioso. Buscar a verdade não te afasta do Criador. Buscar a verdade te afasta do controle. E é exatamente por isso que quase ninguém ensina isso.